Boa noite! Bem-vindos a mais um Papo do Além. Como pode ser mais incrível, cara? Eu me divirto com essas histórias. Eu tô aqui, assim, super feliz de estar podendo dividir com vocês experiências que eu tive, pelas quais eu passei ou que eu facilitei usando as ferramentas leves, fáceis e divertidas do Conversando com Entidades. Boa noite, Lu. Boa noite, Simone. Quem tá chegando aí? Andréia Braga. André, que beluga. Ah, sua linda. Saudade de você. Márcia, Cris, boa noite. Lulu está aí. Dedê também. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas. E eu tava aqui, né, tipo assim, ok, quais são as histórias que eu vou contar hoje? Vai ser uma, vai ser mais de uma? E falei, caramba, tem duas histórias que são, assim, parecidas, mas não são iguais, né? Que aconteceram durante classes e workshops de TTE comigo. E eu não vou dar nome a bois, né, pra não ficar um negócio assim, né, porque vocês, né, possam saber quem que é a pessoa ou quando que foi essa situação. Então estava eu, feliz da vida, facilitando um workshop de limpeza de ambientes. Se você não conhece, limpeza de ambiente é um workshop específico do Conversando com Entidades, que tem, onde a gente vê uma fatia de ferramentas específicas para facilitação de espaços. Tá? Todas essas ferramentas a gente vê na classe do TTE. A diferença é que num workshop eu tenho mais tempo de poder focar a atenção nos espaços e como que essas ferramentas se aplicam a uma facilitação de espaços. E estava eu, feliz da vida, né? Dando meu workshop de limpeza de ambientes. E aí, uma das pessoas que estava participando do workshop quis trazer uma situação para a gente poder trabalhar durante a classe. Falei, tá bom, maravilha. Aí ela foi, né, se apresentou e tudo mais, e ela trouxe uma questão que era o seguinte: ela tem, né, um negócio de família que era uma fábrica de reciclagem de materiais. Inclusive, essa pessoa se tornou facilitadora de Conversando com Entidades, agora tem pouco tempo, e assim, uma pessoa maravilhosa. E ela trouxe essa questão, né, tinha uma fábrica na cidade dela, e essa fábrica era um negócio da família, e ela estava envolvida nesse negócio. Só que essa fábrica começou a ter um monte de problema. Ela começou assim, foi teto que caiu, foi funcionário que se acidentou, teve uma explosão, tinha sempre um problema, e estava tendo tanto problema, tanta confusão, que eles chegaram a cogitar fechar a fábrica e, tipo assim, ir à falência, né? Porque tava ficando uma situação em que a fábrica não tava conseguindo ter a movimentação que se requeria para poder fazer o que fazia, que era reciclagem de materiais. E ela tava desesperada, falou assim, caramba, é um negócio da minha família, o que eu vou fazer, né? Tipo assim, qual que é a facilitação aqui, o que pode ser feito, né? Daquela situação do tipo, help, I need somebody, né? Eu falei, ok, então vamos fazer como eu sempre faço. Vamos baixar a barreira, primeira coisa. Falei, então vamos lá, fulano, baixa a barreira e vamos fazer perguntas. Porque, né, não é aquela coisa do tipo, estou aqui para resolver os seus problemas. Não, eu estou aqui para fazer perguntas para que a gente descubra qual que é a possibilidade de usar as ferramentas para criar uma leveza aqui, criar algo diferente. Falei, ok, então me fala um pouquinho mais sobre onde que fica essa fábrica. E ela falou assim, olha, essa fábrica, ela fica na cidade tal, eu não lembro o nome da cidade, eu não lembro mesmo. É uma cidade e ela fica na beira do rio. Aí eu tipo, ok, né, vambora.
E eu perguntei, falei assim, ok, então vamos lá, essa fábrica ela fica na beira do rio, mas ela tá por um acaso poluindo o rio, fazendo alguma coisa? Ela falou, não, assim, mas a gente tem todos os certificados, a gente realmente não polui nada, a gente está aqui para reciclar material, a gente está aqui para pegar o material que iria para o lixo e transformar em alguma coisa diferente, justamente para contribuir, né, com o que quer que seja, com o planeta. E tudo que, assim, a gente não usa a água do rio, mas é simplesmente a localização que a gente conseguiu para poder instalar a fábrica, mas ela tem um forno e processa tudo, e o que tem de resíduo ele é tratado adequadamente, então a gente não tem nada sendo jogado no rio, nada sendo jogado no ar, é uma fábrica assim, sustentável, tipo assim, environmentally friendly, ela tinha a sua pegada ecológica, né? Aí eu falei, não, beleza, e como é que funciona? Assim, os funcionários vão para lá todo dia? Eu falei, o pessoal vai todo dia e tudo mais, mas tá tendo muito problema, tá tendo muita confusão, ninguém consegue descobrir o que é, tem briga, sempre tem confusão, tem acidente, chegou a ter, sabe, tipo, né, explosão, como eu falei, então beleza. Eu falei assim, ok. Comecei a fazer mais perguntas a respeito disso. O fato dela ter me colocado que essa fábrica estava na beira do rio, acendeu uma luzinha para uma questão muito interessante que a gente vê dentro do TTE, que é a questão das entidades nativas. Existem muitos tipos diferentes de entidades. Tá? Existem muito mais do que o que você costuma assumir como entidade. Existem vários tipos diferentes de entidades. E as entidades nativas eram pessoas que tinham uma conexão muito profunda com a natureza, com a terra, com o planeta, e que depois que faz a transição de com corpo para sem corpo, não necessariamente abdica dessa conexão e escolhe continuar, obviamente sem corpo, só que defendendo aquilo no que acreditava, com o propósito de proteger a natureza, né? Exemplos desse tipo de entidade são os índios, né? Os indígenas, aquelas da Austrália, os aborígenes, né? Você tem os indígenas nos Estados Unidos, no Brasil. Então, são pessoas, né, que tinham essa conexão profunda de consciência e comunhão com a Terra, e elas muitas vezes escolhem se manter com aquele propósito de impedir o avanço da tecnologia, a degradação do espaço, do meio ambiente. Tá? E no Brasil, a gente, né, o Brasil sempre foi dos índios, né, gente? Como pode melhorar? E a gente veio a galera de fora e falou assim, agora este lugar aqui é meu. Começou a sacanear os indígenas e tudo, e eles foram, né, sendo reduzidos e sempre empurrados para outras áreas, mas Brasil eram, né, diversas tribos indígenas. E o que acontece? Por ela ter colocado a situação de que a fábrica dela ficava na beira do rio, eu comecei a perguntar, ok, o que tem em volta da fábrica? Ela falou, tem uma mata, tem uma área preservada. Eu falei, foi mais um alerta de que poderia ser que houvesse ali entidades nativas. Tá? E o interessante também dessas entidades nativas é que elas veem toda a construção e avanço de desmatamento, para o que quer que seja, como uma ameaça, e algumas vezes eles atacam, as entidades atacam esses espaços ou essas áreas. Quando você, tipo assim, tem um desmatamento de uma grande área para um condomínio, vocês já repararam que muitas vezes esses condomínios não vão para frente ou acabam sendo áreas áridas, com muitos problemas sociais ou com muitas questões relacionadas à dependência, muito uso de drogas e tudo mais. Às vezes, eu não vou
generalizar, porque não existe generalização, tá? Pode ser que sejam áreas que estejam sobre esse tipo de situação. E no caso dela, eu comecei a fazer perguntas. Falei, verdade, são entidades nativas? Existem entidades nativas nessa área? E no caso dela, veio que sim. Falei, ok, interessante. Mas o grande lance disso tudo é que essas entidades têm a primazia do espaço. Não necessariamente, quando você lida com esse tipo de entidade, você vai ganhar. Você tem que ter essa clareza. O espaço é deles. Eles são os donos daquilo ali. Eles que têm, né? Tipo assim, é deles. Você que não fez pergunta e botou uma casa na área que não era tua, cristã. Ninguém perguntou se aquela área queria ser construída, ninguém perguntou, né, tipo assim, se ia ser contribuição, devastar aquela área. O pessoal simplesmente só quis ver alguma outra coisa e tumf, bota um bloco de concreto, pavimenta tudo e depois fica reclamando. Veja bem, escolhas, mas tudo bem. Aí eu falei, ok, verdade, essa área está sendo atacada por entidades nativas? E veio que sim, estava sim. Falei, então vamos fazer o seguinte, a única possibilidade aqui é chamar para conversar. Por isso que dentro da classe a gente tem segmentações. Uma das segmentações da classe do TTE é o conversar, né? Conversando com as entidades. Conversar. Você não conversar, muitas vezes não cria mais. Tem muita gente que tem um ponto de vista de que, lidar com a entidade é só mandar embora. Não mesmo, querido. Não mesmo, tá? Muitas vezes só uma boa conversa vai criar mais para a vida das pessoas. E eu falei, ok, baixei barreira, me conectei com o espaço, me conectei com a área. E a gente fez isso em grupo. E eu falei, ok. Chamei essas entidades para bater um papo. Falei, olá, queridos, como vai? Aí, firmeza, salve. E aí? Aí veio uma entidade, se apresentou. Falei, olá, tudo bom? Veja bem, meu nome é Cíntia. Eu sempre me apresento, né? Tipo assim, meu nome é Cíntia. Eu também tenho obrigação de saber meu nome, né? Meu nome é Cíntia, eu sou facilitadora, né, do Access, eu estou aqui trabalhando para o acesso à consciência, e eu estou com uma situação que é a seguinte, tem uma pessoa que está aqui fazendo curso comigo, que tem expliquei a situação para a entidade, e ele ficou me olhando com a cara assim de, estou te analisando, e eu tipo, beleza, amigos. Contei a situação para eles e falei assim, olha, veja bem, eles não estão aqui para devastar, eles não estão aqui para destruir nada, eles têm inclusive essa fábrica para poder evitar que outras áreas sejam poluídas, que outras áreas sejam degradadas. Será que dá para vocês pararem de atacar essa fábrica? Aí ele ficou tipo assim, o que você vai me dar em troca? Falei, bom, beleza, vamos negociar, né? Tipo assim, vambora. Como a dona da fábrica estava junto, né? Eu falei assim, veja bem, querida, o que você pode oferecer para eles? Aí ela falou assim, olha, Cíntia, que interessante isso, que eu já estava, de alguma forma, pensando antes em contratar alguém que tivesse, né, uma ascendência indígena. Eu falei, pô, uma boa ideia, contratar pessoas da região que tivessem ascendência indígena. Eu falei, para vocês isso é suficiente? Não. Eu falei, ok, vamos lá. Quando eu me conectei com o espaço, é como se eu estivesse visualizando o espaço, mesmo sem saber o que acontecia ali. E eu vi como se fosse um corredor comprido. Eu falei, perguntei, fulana, quando você entra nessa fábrica, tem uma área que é tipo um corredor, com uma parede bem comprida? Ela falou, tem sim. Falei, beleza. Falei, olha, me veio uma ideia, e me veio mesmo na hora, não foi alguma coisa que eu tivesse fomentado antes. Eu falei, me veio alguma coisa assim. Falei, será que você poderia, por um acaso, se informar na cidade, ir na prefeitura, ir na biblioteca e procurar, né, no centro histórico ali, procurar nos arquivos da cidade qual que era a tribo que vivia nessa região? Aí, de repente, as entidades fizeram assim,
se interessaram. Eu falei, tipo assim, procura, se informa o nome deles para poder criar, assim, painéis falando sobre a cultura dessa tribo que vivia nessa região. Aí eles começaram assim, tipo assim, sabe aquele tipo assim, o que mais? Falei, faz esses painéis e procura, inclusive, artefatos que ainda existam, para que você mostre a cultura desse povo que viveu naquela área que ainda existe, só que sem um corpo, né? Que ainda existe energeticamente. Aí ela falou assim, tá bom, Cíntia, isso pra mim é tranquilo, vai ficar interessante. Eu falei assim, que daí todo mundo que entrar na fábrica vai ver e vai ter uma honra, vai ter um honrar quem veio e vocês vão estar criando juntos, né? Você também defendendo a natureza de uma forma diferente, eles defendendo a natureza e a cultura deles, da forma deles, e vocês dois, um contribuindo com o outro. Você divulgando a vida deles e eles parando de brigar com vocês. Pode ser assim? Aí a entidade fez assim. Falei, fulana, para você pode se comprometer a fazer isso? Porque também não podia ela falar e, tipo assim, depois não cumprir o que ela estava, né, acordando ali. Ela falou, não, para mim é tranquilo, é leve. Falei, então, beleza. Lógico que a gente rodou processos, a gente rodou algumas, né, vários processos e tudo mais. Mas no final das contas eu falei, e aí? Beleza? Vocês? Tudo bem? Beleza? Então, maravilha. Depois a gente foi perguntar, ok, verdade, era só isso? Sim. Falei, então, maravilha. Finalizamos o atendimento ali. E ok, passamos por uma próxima situação. Quando foi um tempo depois, eu encontrei com ela de novo. Eu perguntei, fulana, e aí, como é que tá? Ela falou assim, Cíntia, nunca mais teve um acidente na fábrica. Nunca mais teve ninguém, nem tipo assim, nem com torcicolo, sabe? Tipo assim, não teve mais nada. A paz está reinando, né? Até os funcionários estão mais felizes, os funcionários estão mais tranquilos, ninguém está ficando doente, não está tendo mais falta por doença, nem por gripe, nem por coisa nenhuma. A fábrica está indo super bem, a gente voltou a ter rendimento, voltou a ter né, tipo assim, lucro, e nunca mais teve nada. Eu falei, mas você fez o painel? Ela falou, fiz, e vai ser essa semana que a gente vai instalar e a gente vai fazer uma inauguração e tudo mais. Eu falei, cara, que show, como pode ser mais incrível? E desse dia em diante, a paz reinou. Então, houve uma conciliação energética que criou mais. De uma forma completamente fora da caixinha, a gente criou uma tranquilidade para as duas partes. Então, o nosso papel de facilitador é isso, é criar facilidade. Não é ficar assumindo que um é ruim e o outro é bom. É tipo assim, veja bem, existe um lado, existe o outro, de que forma eu posso fazer com que vocês, né, tipo assim, se dê a mãozinha, faça as pazes, né, para com esse negócio de bebê, Belém, nunca mais estou de bem, e vão brincar juntos. De que forma a gente pode criar mais para todas as pessoas, para todos os seres, inclusive para a área e o que mais é possível, para o planeta. Né? Então, esse foi um exemplo para mim que foi muito interessante, porque realmente funcionou. A partir de uma conversa, de uma facilitação, usando as ferramentas do Conversando com Entidades. Como pode ser mais incrível, né? Cachau! Vai fazer cachau de novo aqui. Ah, não, vocês estão vendo o fantasminha brilhando aqui. De vez em quando ele brilha. Ele fica dando sorrisos. Luz para todos! Peraí, cadê? Aí, tchau, tchau! Tá? E uma outra situação também que aconteceu, que também foi de uma fábrica, foi numa classe, foi numa facilitação de limpeza de ambiente também, que veio uma pessoa falando que estava com uma situação em que eles tinham uma parte de herança para receber, e era uma fábrica também. Né? E essa fábrica eles tinham que vender de qualquer jeito para poder fazer a partilha, né, para as pessoas,
E, putz, tinha começado o lockdown do Covid. Foi logo quando fechou tudo. Não tinha quem comprasse, nem vendesse, nem se basol, sabe? Aquele tipo de coisa. Tava todo mundo assim. E ela veio para essa facilidade e falou assim, Cíntia, eu tô numa situação e tenho que vender, porque a gente já tá assim, em estado de periclitância mesmo, a gente tá agoniado. Eu falei, ok, vamos novamente fazer perguntas, usar as ferramentas. E a gente facilitou, né? E no final das contas eu percebi, eu falei, conectei com a fábrica, que é uma entidade. Falei assim, vem cá, essa fábrica tua aí tem 2 andares? Ela falou, tem, como que você sabe? Eu falei, não sei, estou acessando isso neste momento, estou perguntando, né? Eu falei, não tem como você, tipo assim, dividir? E parece que é como se você não precisasse vender tudo, você pudesse vender só uma parte. Ela falou assim, olha, pode até ser que seja, vou me informar. Eu falei, dá uma olhadinha, porque parece que, tipo assim, experimenta ver se você não pode mover uma parte da fábrica para o andar de cima e vender só a parte de baixo. Que era a energia que estava vindo à tona, que era a energia do que a entidade fábrica estava dizendo que gostaria. Tudo tem escolha. Absolutamente tudo tem escolha. A fábrica tem escolha, sua casa tem escolha, o seu trabalho tem escolha, o seu corpo tem escolha. Quando a gente não presta atenção e não ouve, né? Ouve, não necessariamente com o ouvido, tá? Quando você escolhe não saber, quando você escolhe não perceber e tá acessando o que tá por baixo das energias que estão acontecendo, você acaba se colocando numa posição de desconforto. Então, a fábrica não queria ser vendida inteira, ela queria ser vendida só uma parte, e uma parte da fábrica queria continuar com a família. Falei, tem como você fazer isso? Ela falou, vou me informar e tal, não sei o quê. A gente rodou mais umas ferramentas, né, os processos para poder desconectar e tudo mais. Eu sei que não foi um mês depois que ela estava tentando vender esse negócio, já há um tempão. Quando foi menos de um mês depois, ela me liga. Ela falou, Cíntia, sua miserável. Não tô acreditando, não vai acreditar. Eu acabei de fazer, eu fiz exatamente o que você falou. Dividi, passei uma parte, desmobilizei a parte da fábrica que estava no andar de baixo, passei uma parte para cima, que era a parte que eu achei que devia ficar com a família, deixei uma parte do lado de baixo. Na hora que eu terminei de fazer isso, apareceu uma pessoa e comprou, pau, chablau, à vista, 1.700.000. Na hora que não tinha ninguém com 2 grãos de arroz no meio da rua. Então, assim, a pessoa apareceu e comprou a fábrica, e aí fizeram uma partilha, né, para todo mundo, e ela falou assim, agora eu tô com minha situação financeira resolvida, tô tranquila, tô bem, e como pode ser mais fácil? Como pode ser mais leve? Como pode ser mais divertido? Tá? Qual é o propósito de eu estar falando isso daqui para vocês? Para que vocês percebam que muitas vezes as situações da vida da gente, elas chegam num ponto em que parece que aquilo é impossível de ser solucionado, ou parece que existe um peso, ou é impossível de você transpor aquela dificuldade, aquele peso, aquela situação. Só que muitas vezes por baixo disso existem perguntas que você não está fazendo. Existem processos que você pode utilizar para poder desconectar ou desentrelaçar os pesos, os nós, digamos assim. Tá? E esses processos a gente tem que ir para pergunta caso a caso, do que está sendo apresentado ali, do que é que realmente está por baixo dali, se é alguma coisa que vem de alguém que já faleceu, se é alguma situação entre brigas das pessoas que tem corpo, lógico, né? Se de repente não é uma preferência do espaço. Então, muitas vezes existem incongruências entre pessoas, entidades, espaços
que você tem que conciliar através do uso dessas ferramentas. E muitas vezes, em questão de meia hora, uma hora, você muda a situação completamente, fica totalmente leve e é como se você energeticamente tivesse realmente desparafusando aquelas tranqueiradas que estava tudo preso, e a energia volta a fluir e a vida toma um rumo completamente diferente, né? O que fazer para sair de um trabalho e também o que fazer quando o familiar está nas drogas. Aí você vem para uma classe, porque aí tem muito mais coisa para poder falar do que eu chegar aqui e fazer, tipo assim, veja bem, não é uma receita de bolo, não existe receita de bolo, tá? Não existe um, veja bem, primeiro isso, depois isso, depois isso. Você tem uma série de questões que a gente tem que ver e tem muitas coisas antes de poder falar sobre isso daí. Tá? Porque não adianta eu, de repente, dar uma ferramenta para você fala, pô, é isso daqui, maravilha, é essa ferramenta que vai resolver. Mas você tá no julgamento, você tá no medo, você tá no tentando controlar, você tá no tomar no dar e tomar, no toma lá da cá, e aí as coisas não fluem. Tem vários aspectos e questões que são abordados antes da gente, inclusive, ver as ferramentas dentro da classe, para que você perceba a partir de qual espaço que você vai criar mais. Tá? Se você entra no espaço de eu me dar bem independente de qualquer outra coisa, isso nunca vai funcionar. Eu querer controlar a escolha do outro, não vai funcionar também. A gente não muda o outro, a gente muda a si. E quando o outro deseja mudar, é que a ferramenta funciona. Não adianta falar assim, agora eu vou tirar o meu sobrinho neto das drogas, mesmo que ele não queira. Aí é magia negra, filha. Não trabalhamos com magia negra, trabalhamos com consciência, tá? A gente não sobrepassa a escolha do outro. A gente trabalha dentro do que cada um está disposto e pode receber e acessar. Quando o outro deseja receber e acessar, milagres podem ser operados. Agora, quando o outro não deseja ou não te pediu por nada disso, sola, a gente tem que entrar em permissão. Permitir que o outro escolha o que escolhe, porque escolhe o que escolhe, até que escolher diferente. Porque na hora que as coisas têm de ser, elas são. Ok? A pessoa tem que querer. A pessoa tem que escolher, a pessoa tem que fazer a escolha, né? Quem foi que colocou aqui? Que tá usando, fez o TTE e tá usando as ferramentas, mudando, facilitando de ambiente, mudando de ambiente de trabalho com facilidade. Parabéns, amigo. Ó, topster das galáxias, é isso aí. Muito bom. Minha mãe tem uma casa que minha avó deixou de herança para vender, mas não consegue vender para dividir entre os herdeiros. Isso é muito comum. Isso é muito comum, tá? Esse é o tipo de questão que a gente aborda em classe, nos workshops de limpeza de ambiente. Tem várias coisas envolvidas aí, a gente tem que ir para pergunta caso a caso, e é onde muitas vezes para você a ferramenta vai ser uma, para o outro vai ser outra. Não tem como eu dizer assim, veja bem, para todo mundo é a mesma coisa, né? A mesma coisa, tipo assim, inventário, processo de justiça, trabalho, casas. Você tem que ter a clareza das ferramentas, saber como aplicar e ir para a pergunta de qual que se requer ali. Tem uns pulinhos de gato? Tem. Vem para a classe que eu te ensino. Não dá para ficar falando aqui de tudo, né? Não? Meu pai faleceu de Covid e tudo relacionado ao dinheiro dele teve que ir a juízo. Até os seguros de vida, nada saiu. Dá para conversar com tudo isso? Dá, filha. Dá sim. Tá? Dá para criar um monte. E tem conceitos que assim, eu adoraria passar para vocês, mas não dá para passar sem passar por outros conceitos antes, senão vocês levam tudo pro lado errado. Mas dá sim, Gabi. A Graça falando que a nossa permissão seja sempre maior que a nossa consciência. É isso mesmo. Ups, peraí, mexi em algum lugar aqui.
Fala um pouquinho sobre o workshop de amanhã. Ô, Giovanni, beijo, Giovanni. Amanhã eu vou fazer um workshop que é Espíritos da Natureza. Não necessariamente está ligado ao ambiente, mas é uma forma diferente de você se conectar com os espaços, de você se conectar com a natureza, para poder receber não só contribuição, mas conscientização também na natureza. O planeta é um ser de um nível de consciência muito mais alto do que a gente nesse momento. E a gente pode aprender muito com a natureza. Muitas coisas que você só pode aprender com a comunhão com a natureza. Eu tenho trabalhado cada vez mais, essa é uma das pegadas que eu tenho escolhido mais para a minha vida. Um é o receber, né? Receber cada vez mais, e o outro é receber em conexão e comunhão com a Terra. E eu tenho descoberto coisas assim muito lindas, e assim níveis de potência e habilidades que antes eu achava que era doideira da minha cabeça e hoje estão sendo uma realidade para mim, e que eu utilizo disso para criar mais para todos, para mim e para todas as outras pessoas, né? O quanto que você hoje já recebeu da natureza? -4, provavelmente, né? Mas eu tô recebendo. E aí é onde determinadas belezas e presentes diários se atualizam de uma forma tão leve, tão incrível. Você quer ver um exemplo muito que eu achei que foi muito bacana? Aconteceu comigo aqui em São Paulo. Estou em São Paulo agora, né? Foi o quê? Não sei se foi em julho ou foi antes disso. Eu tinha ido para uma consulta médica, né? Adoro. São Paulo, dermatologista, vou para tudo, né? E eu sei que no meio dessa consulta eu comecei a sentir dor de barriga. Dor de barriga, não foi daquelas tipo assim, vai para casa. E eu comecei a sentir mal-estar mesmo, não era só dor de barriga, eu comecei a suar frio e sentir um mal-estar e assim, a vontade de deitar. E eu falei, gente do céu, que diacho é isso? Peguei minhas coisas e falei, vamos embora, né? Só que eu tava num lugar onde não tinha táxi, eu tinha que chamar um Uber. Aí eu cheguei, né, no térreo, fui pedir um Uber e tal. Só que eu comecei a sentir um mal-estar muito grande. Comecei a respirar fundo. Sabe quando você respira fundo e fica tipo, gente, eu não vou desmaiar aqui no meio do nada, né? E aí eu sei que tinha assim, tinha um prédio, aí tinha uma área na frente que tinha uma escada, né? A rua tava aqui assim, e de um lado e do outro tinham 2 paredões que estavam cobertos de tipo plantinhas. Eu não sei o nome das plantinhas. É aqueles plantinhas que sobem no muro, sabe? Tipo assim, eu sou péssima de nome de planta. Eu sei o que é samambaia, mas não era uma samambaia. Mas era aquelas plantinhas que sobe e faz como se fosse a parede verde, né? E onde eu tava me segurando e eu não tava aguentando mais ficar em pé. E tinha uma muretinha, assim, que devia ter, sei lá, uns 50 centímetros. E tinha uma fonte d'água que tava jorrando. Eu falei, vou sentar nessa mureta, não quero nem saber se pode ou não pode. Sentei na mureta e fiquei esperando até o Uber chegar. E o Uber iria demorar, sei lá, 8 minutos. E eu fiquei lá respirando, falei, respirando. E como eu tava sentada do lado da fonte, eu falei, tipo, putz, espíritos da natureza, tô dando mole. Hello, facilitadora das entidades, tu está dando mole, né, querida? Tipo, vambora, né? Aí eu falei, ok, baixei barreira, falei, expandi a minha energia, falei, todos os espíritos da natureza, todos os seres de natureza, todos os seres de consciência que estão aqui, que têm capacidade e podem contribuir comigo. Galera, estou requerendo a contribuição de vocês, porque o trem tá feio. Tipo assim, hello, todo mundo que tá aí, que pode contribuir comigo, eu estou exigindo a contribuição de vocês, porque é agora. Tipo, gente, é agora. E respirei, foi só isso, eu mandei energeticamente essa energia de tipo assim, tô requerendo, tipo, e é agora, e tem que ser agora, eu não tô legal, eu estou requerendo a contribuição de vocês. Vocês já viram em São Paulo, no meio de São Paulo, uma revoada
Eu não sei se chama revoada, mas não era de passarinho, de borboleta branca. Pois veio uma nuvem de borboleta branca do nada e passou, saiu daquelas plantinhas e passaram por mim e foram para outro lugar. E eu tipo, gente, eu nunca tinha visto borboleta em São Paulo. E foi assim um monte daquelas borboletinha branca, coisa mais linda, parecia uma nuvem de borboletinha. E elas vieram, passaram por mim. No que elas passaram, eu tipo reconheci, eu falei, gratidão, gratidão, vocês ouviram. Gratidão, vocês ouviram. E elas passaram, eu sei que rapidinho o Uber chegou, eu entrei e fiquei tipo assim, aceito e recebo toda a contribuição que vocês podem ser para mim, aceito e recebo toda a contribuição que vocês podem ser para mim. Onde a gente passava tinha borboleta branca. Mas era assim, o Uber parava no semáforo, passava um casalzinho de borboleta branca. Eu tipo, gratidão, vocês estão aqui comigo. É como se fosse assim um sinal de que eles tinham ouvido e que eles estavam ali contribuindo. Não que a borboleta tivesse vindo e, oh, veja bem, querida. Não, mas era a forma que aconteceu para que eu soubesse que eu tinha sido ouvida, de que eu estava sendo atendida e que era para eu rebaixar a barreira e receber. E eu sei que a gente ia passando e eu olhava para as árvores e de novo as borboletinhas brancas. Eu tipo, gratiluz, gente, gratiluz, galera. Eu sei que eu cheguei em casa, mas quando eu já cheguei num espaço totalmente diferente. O mal-estar, aquele peso que estava acontecendo, já não estava mais. Eu já estava respirando bem, já estava tranquila, sabe? Tipo assim, parece que tinha tirado com a mão. Foi uma questão de, sei lá, 20 minutos de onde eu estava para onde eu estava vindo. E eu estava assim, leve, né? Agradeci, honrei, como posso ter mais disso? E dessa forma, tá? O que foi criado? Para mim, a clareza foi, a gente está te ouvindo, a gente está aqui, a gente está com você, a gente sabe, recebe mais, a gente pode contribuir mais, né? E foi assim foi tão incrível. Eu sou apaixonada por borboleta, sou encantadíssimo com borboleta, né? E assim, vou chamar de revoada porque português nessas horas falta, né? Mas foi assim, aquele monte de borboleta que eu nunca tinha visto. Aquilo foi tipo assim, realmente não é loucura da minha cabeça. Realmente a galera tá aqui. Chame do nome que você chamar. Mas essas energias estão aqui para contribuir com a gente quando a gente está disposto a se conectar com elas em vulnerabilidade, pedir pela contribuição e saber receber essa contribuição. Tá? Tem muitas outras histórias relacionadas a espíritos da natureza que aconteceram comigo, que eu conto num outro momento, né? De borboletas azuis, inclusive isso, de aparecerem. Mas vamos ver se de repente na quinta-feira eu conto sobre as borboletas. Tem muito mais história de borboleta aí para vocês, para vocês começarem a perceber essa movimentação, que é além do racional, que é além do explicável, que é além do cognitivo, mas que está ali e que pode contribuir com a gente dinamicamente. Então, quais são os presentes que estão disponíveis para a gente e quais são os presentes que nós verdadeiramente somos e podemos ser cada vez mais para que um espaço diferente de ser possa existir nesse planeta. Para que exista verdadeiramente mais facilidade, para que as pessoas possam começar a perceber que elas podem mudar a vida delas a qualquer momento de uma forma leve, fácil e divertida. A Lu tá colocando outras coisas aqui. Quem botou aqui, que também a Roberta botou, também tem muita história de borboleta. É muito legal, né? Muito incrível. Creio, gente. Então, hoje era isso. Trazer para vocês espaços de mágicas, de diferenças, criados a partir do uso das ferramentas. Espero que vocês tenham visto possibilidades diferentes. Amanhã tem Workshop Espíritos da Natureza. Esse final de semana tem
conversando com as entidades, sexta-feira à noite, sábado e domingo, aqui em São Paulo, e online, de qualquer lugar do planeta. Perceba se vai criar mais para sua vida, perceba se isso pode ser a diferença no seu universo. Se for, venha. Para mim vai ser uma honra e um prazer incrível ter você numa classe. Tá joia? Beijo grande para todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. E o que mais é possível que a gente não considerou, que se a gente incluísse, mudaria a nossa vida imediatamente. Tudo que impede, vamos destruir, descriar. Pode parar. Até logo, gente. Beijo. Tchau, tchau.